Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais um episódio do Podcast Conexo, o maior podcast de histórias inspiradoras do universo da gastronomia. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Gabriel Pamponnet, com esse nome chique francês dele. O cara é um dos principais managers do mercado de food service, com experiência larga, já passou por grandes operações como Outback e hoje é gerente geral das operações do Grupo Bão, que é um case nacional em operação de experiência do food service. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Prazer estar aqui. Bom demais estar aqui contigo, cara. Se apresente aí, fale quem é Gabriel na fila do pão, pro pessoal lhe conhecer, sua experiência. Gabriel, de você. Gabriel, 29 anos, né? Sou aqui de Salvador. Entrei nesse mercado com 22 anos de idade, né? Em 2016, se eu não me engano. E entrei no Outback com a intenção de ser um waiter, né? Lá a gente chamou de waiter, os garçons. E eu tentei por 4 vezes, Paulo. Eu não fui aprovado na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas na 4ª vez eu falei, agora vai. E aí eu entrei, lá tem vários processos seletivos muito interessantes e onde eu me apaixonei pela área, né? Onde eu fui aplaudido pela primeira vez na minha vida e minha autoestima como ser humano provém do trabalho, né? O Outback, ele reafirma muito o que a gente é e o que a gente pode se tornar. Então lá tem a oportunidade de você ser você. A única coisa que eu não gostava lá é que tinha que tirar barba, né? O setor de gastronomia. E a única parte que me baixava um pouco minha autoestima enquanto homem, que era a nossa maquiagem, né? Que você tem, sabe como é. E lá a gente desenvolve muito pessoas. E lá a gente pode ser nós mesmos, né? E a cultura e as crenças do Outback é muito forte. Muito forte. Onde aceita pessoas de diversas origens, do seu estilo de vida. Cada um pode ser o que você quiser. E lá a gente foca muito em experiência. E existe um script para absolutamente tudo. O padrão hoje é o segredo do Outback. Ele padroniza desde o atendimento, as comidas, aos pratos, empratamentos. Então é muito interessante lá. Foi uma operação que eu me identifiquei muito. E fiquei lá por 2 anos, onde eu me tornei treinador em 3 meses. Né, com medo, inseguro ainda, me tornei treinador. Tive a oportunidade de treinar 12 pessoas, né, nesse 1 ano e meio de treinador. E eu desenvolvi 3 gestores lá que estão lá até hoje, se tornaram gerentes. E eu fico muito orgulhoso de poder ter feito parte da jornada deles. Legal. Mano. Entrei no Bão, vai fazer 5 anos agora em outubro. Né, entrei como um consultor. Acabei me tornando um membro muito interessante para o Henrique. Ele acreditou em mim desde o início. E aí eu dei uma consultoria de 3 meses, acabei me tornando garçom, fiquei lá por um período. Quando surgiu a oportunidade, ele me promoveu para gestor, né? E lá eu aprendi absolutamente tudo que eu sei hoje, tudo que eu estudo, que eu desenvolvi, para poder focar na experiência do cliente, né? Que é o que eu amo fazer, servir. E uma marca registrada do Bão também, né? A famosa atmosfera que o Bão cria. E aí você tem um background muito interessante, que é de uma operação muito processual, né? Uma operação que é um case internacional, né? O Outback é um dos maiores operadores de food service do Brasil. Sim. Né? As pessoas acham assim que o Outback é uma franquia, mas ela na verdade é uma rede própria que Sim. tem um esquema de proprieties, né? Isso. Que são proprietários que... Geralmente são 70% da operação, eles vêm da operação. Então tem o pessoal que veio da limpeza até do atendimento, da recepção, se tornaram proprietários, né? Minha primeira proprietária, inclusive, ela era barman. E ela desenvolveu nesse tempo, ainda hoje, ela está hoje no grupo Camarada Camarão, mas ela foi proprietária em 3 anos de Outback, ela se tornou proprietária da loja aqui da BZ21, que é a do Guatemi, onde bateu recorde de faturamento, lá é muito bom. O meu intuito dentro do Bão era justamente fundir a parte processual com um pouco da cultura, né? Eu percebi lá que o Bão era um lugar onde as pessoas gostavam muito de ir, era muito reincidente, né? Henrique sempre trabalhou muito a conexão de pessoas. E que é um segredo, eu falei ontem eu tive um papo muito bom ontem com uma consultora de food service, Gabi, e eu falei pra ela exatamente isso aí que você trouxe. O segredo da longevidade dos restaurantes é a recência, é o cara ir várias vezes, porque é cada vez mais caro disputar um cliente e as pessoas são cada vez mais exigentes, porque as pessoas, assim, os restaurantes mais antigos, né, era aquele restaurante que talvez o motivo da ida era não cozinhar em casa. Sim. Hoje, cozinhar em casa, né, já não é uma realidade, Sim. né? Teve até uma reportagem que foi uma polêmica, eu vou até levantar aqui essa polêmica, mas uma reportagem que o dono do iFood falou que as pessoas não vão mais cozinhar e que o delivery vai crescer muito por isso. E obviamente quem é da cozinha, né? Eu gosto de cozinhar pra caramba, eu acho que é uma terapia, meu ritual. Cozinhar, né? Um ritual, eu sou muito disso. Mas a gente tem que ter consciência de que
todas as mães cozinhavam quando minha avó era mãe. É nossa herança cultural, né? Que a gente carrega de casa, né? Exatamente. Eu me apaixonei por causa de minha mãe. Todas as vós cozinhavam. As mães, nem todas já cozinhavam, porque algumas já trabalhavam fora. Sim. Né? Tô falando de gerações, Sim. né? Então a geração milênio, a geração baby boomer, as mulheres cozinhavam ou tinham cozinheiras em casa, Sim. as famílias, né? Que tinham uma condição social mais favorável ou nem tanto favorável, porque a mão de obra não era tão cara como é hoje. Sim. Existia uma informalidade muito grande, então existiam pessoas que faziam faxina, cozinha e tal. Era comum isso. Hoje em dia, se você olhar de fato, é isso mesmo. Se olhar um retrato social da cozinha na participação do dia a dia das pessoas, você vai ver que está cada vez mais raro realmente cozinhar. E o motivo da escolha agora de eu me relacionar com o restaurante não é mais só porque eu não quero cozinhar no final de semana. É uma necessidade, né? Hoje é faz parte do cotidiano. Não, é necessidade prática, né? A vida é muito corriqueira, muito rotineira. Então a gente tem um horário muito curto. E tem pratos que tem um tempo de cocção de que pro restaurante existe um mise en place, existe uma organização de que é fácil. Solta 15 minutos um prato. Que em casa demoraria 4 horas para soltar. Perfeito. Hoje o tempo é raro, né? As pessoas querem cada vez praticidade. Exatamente. E também acabam entrando na zona de conforto, né? O ser humano ele nasceu para ser preguiçoso. Né? Tá dentro da gente. A gente gosta de poupar energia. Exatamente. Então hoje, na palma da mão, você vai e faz o pedido, chega na sua casa em 15 minutos. Perfeito. E o que ele trouxe é de verdade uma tendência. As pessoas vão deixar. E quando eu olho, poxa, as pessoas vão deixar de cozinhar e a cozinha tá cada vez mais ligada não à subsistência, mas à experiência. Se eu prolongo essa experiência, o meu cliente vai vir com mais frequência. Então a experiência começa desde o momento da reserva, desde a rede social que comunica o que vai ter na casa naquele dia. Exatamente. Né? Em ter rituais claros. A pessoa faz parte realmente de uma família. E o Bão é um case disso. A gente já entrevistou o Rick aqui. Se você não assistiu o podcast, assista. Com o Rick, tá muita incrível, coisa para aprender. Muita coisa para aprender. Assista o podcast que a gente fez com o Rick, que pra mim é um case de realmente de recência, de criar a cultura. A gente entrevistou aqui também Tereza Paim, que apesar de ter um restaurante, que também assiste um podcast incrível, que apesar de ter um restaurante muito voltado pro turista, o nível de recência é altíssimo. O cara já sai do aeroporto, já querendo ir pra lá, pra casa de Tereza. Que é o sonho de todo mundo, né? E ela como tem uma recência muito grande, a previsibilidade de faturamento e a constância do negócio acaba se tornando mais previsível. Com o negócio mais previsível, você pode inovar, você pode investir. Pode né? criar tendências, né? Criar tendências. Então é uma coisa que puxa a outra, né? E é o que é mais barato hoje, né? Adquirir um cliente, né? No mercado, o cliente não te conhece, não sabe quem você é, né? E só ouviu falar em algum momento, e esse já é o cliente, pelo menos já ouviu falar, já é interessante. Ou você continuar captando e mantendo, retendo aquele cliente que já faz parte da sua rotina. E acho que existem vários gatilhos mentais que o ser humano já utiliza em todo o mercado. E o cara que não se adapta a isso para o restaurante, ele tá perdendo dinheiro. Porque existem vários rituais que dá para você estar ali dentro da rotina do cliente. Uma delas é o nome do cliente. É a palavra que a gente mais ama ouvir desde que a gente nasceu. A gente ama ouvir nosso nome. Desde uma apresentação, uma coisa básica, a gente consegue agregar ali. E o Outback faz isso muito bem, o Bão faz isso muito bem. E ajuda muito mais a se conectar e quebrar um pouco da barreira, do gelo entre cliente e colaborador, e equipe, e time e marca. Criar uma comunidade forte é o segredo para qualquer negócio ter longevidade. Eu acho que esse é o segredo. Criar comunidade forte. Você trouxe um conceito muito interessante, que as pessoas falam muito sobre isso. Mas eu queria te perguntar na prática, como é que eu crio? Eu sou dono de um negócio de food service, a gente tem uma audiência muito espalhada, eu tô até me ensinando artista, vou no shopping, pô, assiste seu podcast e tal, eu acho muito legal isso, que são histórias, né? Sim. Desde a pessoa que tem um buffet de feijoada, que me falou no shopping, outra que tem um aquilo. Como é que eu crio essa comunidade? Como é que eu tenho um restaurante, o segredo é a recência, todo negócio hoje em dia tem que ir para a comunidade. Como é que na prática eu crio uma comunidade? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender quem nós somos, né? Quem nós somos e quem gostaríamos de ser e quem a gente quer atender de fato. Todo negócio ele tem que ser criado para um tipo de persona. Às vezes a gente cria para uma persona, ele muda, né? O que é persona? Um perfil de pessoa. Empresário de 40 anos, bem-sucedido, ou o trabalhador do dia a dia, o executivo mais em conta, depende muito do que você busca, né? E tem negócios que é construído de uma maneira e acabam trilhando outro caminho, que não é o que a gente quer, o que a gente escolhe, é o que acontece. A gente tem que dançar a música, né? Eu acho que o primeiro dos gatilhos é você entender quem é você e qual é o seu conceito. O conceito é a base de qualquer negócio.
quem você é de verdade, porque as pessoas vão se identificando com o que elas gostam. Não adianta você querer ser tudo. Um exemplo, a gente é referência em comida regional. Nosso sonho é ser referência em comida regional. Todo mundo que busca pensar numa feijoada tem que pensar no bom. Todo mundo quer comer um sarapatel extra limpo, sem sangue, querendo ou não agradar mais um paladar que nunca provaria em outro momento, acaba se interessando pelo produto porque entende o poder da nossa marca, o nosso cuidado, acaba de fato conhecendo, e ali gera o gatilho de regionalidade. Então o cara que busca hoje comer algo gostoso, rápido, um preço super acessível, vai pro pão. Aí, mas ele encontra lá também parmegianas, que é um prato que não tem nada a ver com a regionalidade do nosso estado. Ele encontra também um filé a cavalo, que é muito, muito famoso em São Paulo, né? Então a gente acaba meio que atendendo todos os públicos com simplesmente o nosso conceito. Então o conceito ele pode ser visto de várias formas, tanto do cardápio quanto da cultura e a comunicação que você fala. O que você verbaliza na sua rede social? O que você fala no dia a dia para os seus clientes? Você mostra os bastidores, você não mostra? Eu acredito muito em pessoas que se conectam com pessoas. Henrique me ensinou isso, eu aprendi muito bem. Eu já vivi isso, mas Henrique fala muito disso. É gente cuidando de gente, irmão. É gente cuidando de gente. Como é que eu posso fazer para cuidar daquele meu cliente? Eu acho que a escuta horizontal, né, e ouvir o feedback do cliente, ele ajuda a trilhar o melhor caminho. Quantos clientes já proporam mudanças e sugestões de pratos lá? Ou simplesmente na forma de servir, de apresentar, ou de preço? Tem um prato lá com o nome de cliente, tem, né? Prato lá, tem a famosa carne de Saldanha, pô. Exatamente. Não existia esse prato, a cliente, e toda vez que ia lá, queria daquela forma, Henrique acabou criando, e hoje é um sucesso, é um dos executivos mais vendem. Né? É muito, muito gostoso. Eu, inclusive, te fiz uma versão agora de fumeiro. Fumeiro Dani. Já comi também. Que é muito bom. Que era um prato compartilhado, que ela pedia, tem que fazer individual, não, tem que fazer individual. E fez individual, porque era o melhor consultor. Agora, óbvio, né? Isso aí é uma faca de dois gumes também. Tem que ter o filtro, né? Exatamente. Você não pode querer agradar todo mundo. Que quem agrada todo mundo acaba não agradando ninguém. A gente cansa de chegar em operações que você... Por que tem isso? Tem isso porque... Algum cliente específico... uma coisa que eu bato muito. Eu lido com números, não é com sentimento, né? Sim. Também. A gente lida com sentimento também, né? Quando a gente fala assim... parece que a gente é robô, mas não é. A gente tem aquele apego, né? Mas os argumentos têm que ser pautados, né? Certeza. Todo mundo tá pedindo. Eu falei, todo mundo é o quê? 3 pessoas? Porque normalmente todo mundo é 3 pessoas. Ninguém tá querendo, 1, 2 pessoas que falou no mesmo dia. Ninguém tá agradando. Ninguém quantas pessoas, né? Porque às vezes a gente coloca uma pessoa convincente, fala do negócio e a gente coloca por causa de uma pessoa... E quando você vê, você tem um Frankenstein porque você perdeu o seu conceito. Você tem que ouvir o cliente, mas tem que saber quem é você, né? Sim. Tem que se conhecer e tem que ter uma escuta, como você falou, né? Horizontal, bem aberta, mas consciente de quem você é. Por isso que aí entra a parte do conceito. E aí entra também um dos fatores que nos ajudaram a chegar onde a gente está chegando, né? Que é anexo, né? Querendo ou não, o trabalho que vocês fazem com a gente foi o que nos ajudou a tirar a venda dos olhos, né? Traz uma clareza no dashboard, na análise de dados, na curva ABC. Porque isso é essa racionalidade que leva a gente a ser estratégico. Com certeza. E sai do feeling, porque o feeling é algo mais poderoso que o empreendedor tem. É o feeling. Só que ele só tem um feeling. É igual um vídeo que eu fiz no Instagram, não sei se você viu, Gabriel, que eu tava no engarrafamento na Paralela, e aí botei no Waze, e aí o Waze me mandou ir pelo Orlando Moscou, por dentro, pela Boca do Rio. Só que mandou a mim e mandou todo mundo. Então a rua que normalmente não é engarrafada, estava engarrafada também. Porque quando eu tenho... E o algoritmo mandou todo mundo. Exato. Quando eu tenho o mesmo recurso que todo mundo tem, eu não tenho diferencial. Com certeza. Então se você gerencia o seu negócio só com feeling, é o mesmo recurso que todo mundo tem. Então você não vai ter diferencial. Então quando você vai para um dashboard, como vocês, né, tomam decisões pautadas em números, sim, e é o que a gente levanta a bandeira, porque são negócios e eu tenho que olhar. E é tentativa e erro, o feeling tá na tentativa, sim, e no erro. Só que eu tento e olho, ó como foi a movimentação nisso, então vamos voltar. A gente fez errado. A gente não pode ser temeroso, porque a partir do momento que a gente tem medo, quando a gente não tem acesso à clareza. Eu acho que a clareza do negócio tem que estar na sua mão. Então, assim, hoje quando eu tenho uma dúvida de algo, tal prato não tá saindo, o que você acha de reprecificar, vai ter reajuste. Calma, vou abrir o dashboard e vou dar uma olhada. Tem ali meu histórico do ano todo, onde eu tenho acesso e consigo nortear. Eu fico até feliz de ouvir isso, né? Não foi combinado não, mas você não falou. Foi não, mas é porque eu queria falar sobre isso. Acho que a importância da Nexo na nossa empresa é gigantesca, né? Existem algumas empresas que foram um divisor de águas pra gente, né? Você é uma delas. Que legal. Obrigado por ouvir isso aí. Mas é importante ouvir isso, sabe por quê? Porque eu durante um tempo na vida, né?
A gente tinha parabólica, porque eu era do interior e todo mundo tinha, eu também tenho. Eu sou de 94, eu já tinha. E aí tinha uns desenhos de Cavaleiro do Zodíaco e tal, que só passava na manchete, a manchete só passava na parabólica. Na verdade, eu nem tinha parabólica em casa, era um vizinho nosso que tinha. E era interessante, porque aí o sonho da gente era ter uma parabólica. E quando a gente passou a ter, a gente descobriu uma coisa. Não adianta ter 250 canais se eu só assisto Globo e Record. E SBT. Era a mesma coisa de ter a TV normal. Sim. E aí, a parabólica, o upgrade da parabólica era TV por assinatura. Na época era DirecTV, Sky, né? Hoje se fundiram as duas, mas... E também você ia para 500 e poucos canais. Só que não adiantava nada se você botasse na TV Bahia e na TV local da Globo, e na TV local do SBT e da Record. Porque tem muita gente que tem acesso às informações e não usa. Eu acho interessante você estar trazendo, porque você pegou o fio da meada. Eu tenho um histórico de um ano, eu tenho comparações, porque você saiu de uma coisa que eu ouvi, achei interessante, vou repetir. Você entendeu o que é o poder do banco de dados. Sim. E não de um bando de dados. Porque tem muita gente que tem um bando de dados, mas não sabe usar isso como um banco, né? Banco é um lugar onde tem dinheiro. Então... a informação é o novo petróleo e vocês usam isso muito bem. Desde o CRM que vocês têm, utilizam, vocês foram pioneiros, inclusive, em trazer um CRM que era um CRM muito de balada para restaurante, mas o poder que isso traz, porque você tem o perfil do cliente. Isso ajuda justamente na reincidência, né? No que a gente estava falando, né? A gente acaba só dando referência quando a gente começa a fazer algo que ninguém faz no mercado. Perfeito. E o cliente se sente visto. Quando ele recebe uma mensagem, ano passado você comemorou aniversário com a gente. Vi aqui que tá próximo ao seu aniversário, eu gostaria de comemorar, não perca as oportunidades de promoção e seja bem-vindo de volta. O cara, o gatilho no cara ali na hora desperta. Ontem eu pedi 10 horas da noite um açaí, porque eu recebi um cupom do iFood que há muito tempo eu tinha pedido. Falei, eu vou pedir um açaí porque eu boto no congelador, mas se o iFood não notificasse meu celular, eu não ia gerar uma receita de 50 e poucos reais pra loja de açaí que tá lá. Então, lembrete, é o poder disso aí. Uma notificação, eu tava fazendo inglês no celular, uma notificação apareceu um cupom de desconto, porque eu já tava um tempo sem isso, é o poder do CRM, né? Um tempo sem consumir no aplicativo. O aplicativo falou assim, opa, deixa eu despertar esse gatilho aqui para esse meu consumidor voltar a consumir. E aí eu aproveitei aquilo ali, comprei um açaí, eu botei no congelador e tá lá no congelador. Cara, não vai ser... Olha que loucura. Aí eu falei, não, eu sou fã. Eu sou fã do iFood nisso daí. Ele sabe como entrar na minha mente. Abri o último pedido. E eles fazem isso o dia todo. E às vezes vai ter um momento que vai ser assertivo. Quem mais oferece, mais vende. Exatamente. Quem mais oferece, mais vende. Vamos pra parte prática, que eu queria muito falar contigo. Que você passou por um case eu acho que todo dono de operação deveria trabalhar no Outback. Deveria, ou pelo menos frequentar muito o Outback. Cara, eu acho que deveria trabalhar. Se o cara quer ser um empresário melhor, de verdade, deveria tirar um ano da vida dele e trabalhar no Outback. Porque ou escola, viu? Cara, eles têm absolutamente tudo que você imaginar. Tem padrão pra você pegar a alça do copo. Tem mug, que é as caixas de armazenar copo para cada um. Existe uma forma de você se verbalizar, uma forma de você pegar o feedback. Existe... primeira garfada, vai pegar o feedback do cliente. Como é que tá o ponto de vocês? A carne tá boa? Porque a hora de corrigir qualquer problema é ali. É muito assertivo, é muito intencional o que eles fazem. Então, assim, quando você aprende isso, cara, você trabalha em qualquer lugar. Em qualquer lugar do segmento de restaurante, e você replica para vários outros. E como é essa atmosfera de ser funcionário do Outback? Isso que eu queria ouvir, né? Porque... Orgulho. O cliente, ele sente, assim... Primeira coisa, um choque, porque é uma diferença muito grande entre o padrão de atendentes, garçons do Outback com o mercado, né? Hoje já está mais parecido, mas o Outback trouxe uma ruptura, isso é inegável. Enquanto você via os tiozão no restaurante, né? Garçom de carreira que tem seu valor, você ia para o Outback e via uma galera universitária, uma galera jovem que... às vezes estava assim, estagiando. Tinha muita gente que entrava no período, era um período só de férias. E como é que é isso? Essa captação, como é essa entrada? Como é que o Outback trata as pessoas que entram? Como é que você se via nesse lugar? Cara, me conta um pouco. É uma coisa que foi o que me fez me apaixonar muito pela área. Eu tento replicar um pouco, mas com a nossa identidade, né? Eu acredito muito no poder da paixão. Quando você faz um colaborador se apaixonar pelo seu negócio, ele não vai ser mais um colaborador. Ele se torna um fã, um multiplicador.
Quando você entra no Outback, desde a seleção, a forma que você é tratado, né? A forma que se você é entrevistado, ao psicoteste, a sombra, lá do processo de sombra, você fica 3 horas lá, não é remunerado ainda, só atrás de um treinador, que é um multiplicador do Outback, e fica vendo os passos dele, você não pode pegar em nada, mas ali ele avalia, né? Eu já fui treinador, ele te avalia ali se o cara é proativo, se o cara tentou pegar em algo, se o cara acompanhou a sua jornada, você andando. Faz parte do processo seletivo. Faz parte do processo seletivo. Essa sombra. Me conta aí como é isso. Você faz, é uma prova, me conta... Já vou entrar nesse mérito. Aí, que eu tô mas curioso. sobre orgulho, eu vou falar sobre isso. Mas sobre orgulho, o orgulho é um dos valores da marca, é se você sinta orgulho, né? Lá tem princípios e crenças, são 7 no total, né? E o orgulho, ele entra porque você tem que bater no peito e falar assim, eu sou um Outbacker. Por que eles fazem isso? São vários gatilhos. Quando você chega na primeira vez, após ser contratado, após passar pelo processo seletivo, que eu vou falar agora, você chega lá, tem um café da manhã, onde lá tem o seu fardamento todo bonitinho. Existe uma cartilha de boas práticas, de crenças e princípios do Outback, da importância das pessoas em todo o processo, dos stakeholders, né? Do fornecedor, do colaborador, do cliente, tudo aquilo ali é um ecossistema só. Existe um vídeo de Salim, que foi o fundador que trouxe o Outback para o Brasil, né? Onde explica um pouco da história, explica a origem do Outback, que não é australiana, apesar de todo mundo achar que é. A temática australiana, né? Foi inspirada naquele Crocodilo Dundee. Isso. Mas americana é incrível, né? Eles pegaram o conceito e trouxeram de forma onde fosse comercial. E, cara, tudo que é feito, você se sente Gabriel. Lá eu era Gabriel, lá não era um número de matrícula, como eu achava que seria, né? Lá eles fazem você sentir orgulho de quem você é e de onde você trabalha. Então, após essa apresentação, após você conhecer um pouco do processo da marca, um pouco do que é a empresa, eles dão um convite, né, um jantar para sua família, né, chama de Family Day, né, acho que 2 pratos principais, 2 entradas e 2 bebidas não alcoólicas, onde você leva seu pai e sua mãe, ou com quem você more, para conhecer o local de trabalho que você vai viver. Incrível isso. É isso, o nome disso é simplesmente captação. Incrível. Meu pai, quando eu falei meu pai, eu vou trabalhar no Outback. Como que garçom? Meu filho, não criei meu filho pra ser garçom. Eu falei, pai, eu tô indo na multinacional. Não criei. Quando ele foi pra esse jantar, cara, ele saiu de lá, meu Deus, que lugar lindo, que comida maravilhosa, você tá... A percepção muda. O nome disso é paixão, pô. E você tem orgulho. Aproveitando, Gabriel, isso aí que você trouxe já lições incríveis, né? Porque assim, não dá pra resolver os problemas depois que eles nascem. Você tem que aprender a ser preventivo. Sim. E quando você entra, você se sente pertencente, você tem uma farda, tem um processo bem claro, você se sente o nome e tem lá os princípios e as crenças, né, escrito, porque isso é importante. Não só no de falar, mas escrito. Tá lá o tempo todo. Que é importante ressaltar isso, porque as pessoas falam, mas também tem valores, cadê? Né? As coisas que se perduram, elas são escritas. As coisas que são faladas, com o tempo se perde. Então é importante ter esse processo. Esse onboard do novo colaborador, sim, já mostra para ele que ele não está entrando em qualquer lugar. Exatamente. Ele está entrando no Outback. Ele não está entrando em qualquer lugar. E olha como é interessante o que custa para um restaurante prover um Family Day desse. Custa nada, custa um insumo. 5 anos que eu já saí e é a minha segunda paixão, né? Hoje é o bom, mas o Outback é a minha escola. Eu sei de onde eu vim e o que eu posso... o impacto emocional que teve você, sua família, que você levou, as pessoas orgulhosas de falar, poxa, eu tenho um amigo que trabalha aqui, porque entendeu, pô, você não tem noção, o negócio não é da Austrália não, é dos Estados Unidos, porque certamente você empolgado, sim, vai, conta, você, né, vende tudo a marca. Que você vende a marca, porque você se apaixonou. Você vira um promotor, e isso é um conceito de Empower Brand, né, sim, de trazer uma marca poderosa e empregadora, e o Outback dá aula nisso, mas vamos lá, você fez o continue. Aí, vamos lá, o processo seletivo lá nada mais é do que toda segunda-feira de instalação no Outback às 15 horas em todas as unidades do Brasil. Você vai lá 3 horas da tarde, a porta está fechada, mas existe lá um recepcionista aguardando com as provinhas básicas, né, para você fazer, né? Uma conta de 2 perguntas só aberta, uma em português e uma de matemática, de somar, na verdade de porcentagem. E aí você faz essa prova, você vai para o banco de dados, e ele avalia onde é que você mora, qual a sua experiência, que você tem, porque tem todo um cadastro lá. Após isso você é convidado, né, para uma entrevista com os managers ou proprietário, né? E nessa entrevista você faz uma entrevista bem aberta, é mais um bate-papo, para entender um pouco mais sobre experiência. Eles sempre preferem pegar pessoas que não têm experiência no mercado de trabalho, ou seja, não têm vícios, papel em branco que a gente chama, né, que dá para escrever uma história linda ali ou não. Fica a critério da empresa e do seu gestor fazer isso, né? E aí depois para o psicoteste e a última etapa antes de você ser contratado é a sombra, né? Que eu havia falado anteriormente. A sombra nada mais é
do que um processo onde a pessoa não foi contratada ainda, está em fase final e ela acompanha um multiplicador que é o treinador, né, do Outback, caminhando aos passos largos, né? Ele explica, ó, você não pode pegar em nada, você não pode me ajudar, mas eu vou te apresentar como meu trainee aqui para os clientes. Você vai na mesa com o cliente. Mas já vai fardado. Não, camisa preta, calça preta, tênis preto, só. Aí pergunta quem é. Aí ele fala assim, ó, de tudo bem? Aqui é meu trainee, Gabriel. E aí ele tá aqui acompanhando. Aí todo mundo, engraçado que os clientes se conectam. Eles falam, pô, boa sorte, espero que você passe nessa seletiva, é muito legal. E a gente avalia, né, comportamento, curiosidade, se o cara aguenta o pique, se ele é sedentário. Porque o Outback é pau viola. É bem dinâmico, é bem rápido, aquele chopp ali toda hora, vários gatilhos de venda, né? A gente viu metade do chopp, mais um, outro, vários gatilhos de venda onde ajuda a gente. Treinamento, né? Tem um refil que a gente sempre nem pergunta mais, já leva já, porque é refil. Então, assim, é uma cultura forte e cada vez mais se fortalece através disso, né? Foi o que me fez me apaixonar pela área. Existem várias patentes também no Outback, que é o que foi um dos fatores de me apaixonar. Quando você entra no Outback, correio contratado, todos os dias, próximo à folha, a máquina de ponto, né, onde você bate seu ponto, existe um quadro gigantesco, onde esse quadro existe. Itens que não tem, que a gente chama de 86, itens 86 é os itens que não tem, né? Existe uma teoria lá que dizem por que esse 86. Deve ser por causa da Copa, né? Não. É que diziam que na Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, os soldados eram enterrados em 8x6. Então é quando não tem soldado, entendi. É algo nesse sentido. Então quando tem um produto, você já entra com clareza, bateu o ponto, tem que ir lá pro quadro. Lá tem dizendo o que não tem no dia, o que tem, que a gente chama de contest. Lá a gente trabalha muito com contest e incentivos. Por exemplo, a picanha vai chegar uma nova compra, tem que fazer o PVPS, né, que é o giro, o primeiro que vence, o primeiro que sai, e ele precisa incentivar aquela venda. Como é que ele vai incentivar um prato que tem um custo alto, né, para o cliente? Então ele gera gatilhos para o colaborador oferecer. Como? Vendendo 10 picanhas, você ganha e leva uma para casa, ou pode comer no local. Isso é ações diariamente, tem todos os dias ações do Outback, para trazer giro. E lá tem uma frase do dia, o manage, tudo clareza. A escala de praça, tudo desenhado lá. E tem quem tá no plantão hoje de gestor, quem está em cada praça, né, de atendente, de atendimento. Existe quem está na praça de cozinha, né, os gestores. Existem também um princípio e uma crença que vai ser utilizado naquele dia. A gente usa muito lá diariamente, mas do hospitality, que nada mais é do que a fila de espera encheu, a gente leva, roda lá, você já recebeu já, roda uma bandejinha com um pouquinho da batata frita, com o nosso molhinho pra galera ali, já sinta, já desperte o desejo, já conheça o prato. A gente trabalha muito forte isso, né? Tem um pão, que nada mais é do que hospitality. Aquele ali é um gatilho mental de reciprocidade muito grande, né? Perfeito. Então é isso, o Outback é bem robusto, eles estudaram bastante o perfil de comportamento do cliente. E tem o perfil do cliente, o momento de consumo do Outback, tudo bem desenhado. É um case, tudo bem, muito bem estruturado, né? E só que quando a pessoa olha, Gabriel, fala assim, cara, mas é Outback, né? Outback tem dinheiro, Outback pode fazer isso e aquilo. O que é que eu, Hellis mortal, né, posso do Outback executar, que não precisa de dinheiro, mas precisa de boa vontade e fazer? Eu acho que o básico funciona. Eu acho que quando você se propõe a fazer pelo menos o básico, que nada mais é do que você dar boas-vindas, dar saudação. Olá, tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo ao Bão. Meu nome é Gabriel, sou atendente de vocês. Você já conhece o Happy Hour? Não conheço. O nosso cardápio pelo QR Code, tá? Mas deixa eu explicar um pouquinho. O nosso Happy Hour hoje, o balde da Baden-Baden tá 4 unidades por R$ 59,90, tá bom? Tem os pratos exclusivos desse horário, que é a nossa isca de frango com fritas, ele sai a R$ 39,90. Tem a moela empanada, tem tal prato, clareza. Automaticamente eu fiz um pitch de venda com você e você não sentiu. Porque eu já induzi. Se você tinha dúvida do que você ia pedir, automaticamente... E se você chegou, como a maioria dos clientes chega, sem saber o que vai pedir, você é guiado por quem é um bom vendedor. Exatamente. E nada mais é do que uma maneira de captação, né? Muita gente vê o Happy Hour como um ativo, né? Como algo para ganhar dinheiro de fato. Eu acredito muito que é um CAC. Ele é um custo de aquisição do cliente. Você fazendo um Happy Hour bem desenhado, você consegue fazer daquilo um ritual. Isso. E a gente vive de ritual. A gente tem um ritual bem intrínseco dentro da nossa rotina, todos os dias. Então, toda quinta-feira à noite eu vou fazer um happy hour em um local determinado. Mas eu vou no Bão, porque lá eu vou encontrar aquela isca de peixe, só sai aquele horário. Se torna um ritual. Tem a mini tábua, só sai aquele horário. E cria a escassez, né? É do horário. Eu vou nesse horário. E é um horário que não tem muita procura. Então você estimula esse horário que não tem muita procura, né? Isso. É isso que é estratégico, gente. E olhar isso faz isso, a gente replica para o nosso negócio. Perfeito. Com clareza. Não, e o que você trouxe, assim, um quadro
quadro com o que não tem, com o que tá incentivar. Quanto custa, gente? R$40, vai numa papelaria, compra um quadro e escreve ou não compra nem quadro nenhum, imprime no papel office e coloca lá, né? É o que eu falo das pessoas, faz com o que tem e busca o resultado, faz com o que tem. Quando você crescer, você acompanha. Sabe qual é a minha opinião, qual é o segredo do Outback? Sim. Não é o que eles fazem, é quanto tempo eles fazem. Porque a repetição leva à perfeição. Sim. As pessoas às vezes vão para um curso, saem empolgado, assistem um podcast dele, vou implementar. Aí implementa, a primeira objeção deixa de fazer. Sim. Mas se você manter, aquilo vai dar resultado. Se você manter constância, isso dá resultado e o resultado chega. Né? E você no longo prazo, eu gosto sempre de falar isso, no curto prazo, uma grande manobra, né? Se eu tô aqui, se eu quero ir para outra ponta lá, eu não preciso fazer uma curva brusca lá. Eu posso fazer uma pequena conversão aqui. Qualquer hábito que você implanta de gestão, por menor que seja, em longo prazo ele vai dar resultados muito grandes, vai te levar para um lugar completamente diferente de onde você tá. E as pessoas às vezes se pegam e não aplicam as coisas que são simples de aplicar e de fazer. E uma dor que as pessoas têm, Gabriel, e aí eu queria a sua ajuda também, porque você hoje é gestor geral do BAM, né? Sim. E você deve ter uma dor que todo mundo tem, que é mão de obra. Sim. Né? E aí você trouxe uma pérola do Outback. Toda segunda-feira tem processo seletivo. Isso. As pessoas reclamam de mão de obra e eu pergunto, quanto tempo você não faz processo seletivo? Ah, mas tá difícil arrumar. Mas, gente, a companhia tradicional do comércio também tem processo seletivo todos os dias. O The Jazz, que é um super case de São Paulo, tem todos os dias, não, perdão, toda semana. Tem processo seletivo toda semana. E o que isso traz, né, Paulo? O que isso que o Outback faz, ele traz, né, pro gestor implantar esse negócio dele? Ele traz simplesmente tira a zona de conforto de todo colaborador. Porque ele sabe que ele não é insubstituível. Perfeito. Ele passa a entender que ali existem várias pessoas querendo ir. Eu quero trabalhar lá. Às vezes a gente tem vários colaboradores, né, que chamam de ervaninhas, né, aqueles tóxicos que acabam influenciando a nossa equipe, que ele acha, eu sou intocável, eu sou imprescindível para a operação, eu não sou substituível, eu tenho aqui 10 anos, eu não posso ser mudado. Não, ele pode sim. Nada mais do que você trazer dentro da sua empresa a perspectiva de que pode. Você pode não selecionar ninguém, cara, mas só de você ter um processo seletivo dentro da sua empresa, já desperta o colaborador para ele se atentar que existe um mercado de trabalho funcionando ali e procurando. Não é a gente que está procurando, está sendo procurado para poder trabalhar lá. Então isso traz, querendo ou não, é uma estratégia. E se você quer crescer, você precisa de gente para fazer com crescer. Com certeza. Né? Eu lembro, né? Eu, nessa minha luta por emagrecimento, já fui usuário da Herbalife. Fazer uma propaganda. E aí, para eu conseguir desconto, né? Porque eu consumia todos os dias, aí eu me tornei supervisor. Sim. E aí tinha que ir para o treinamento de supervisor. Coisa rápida, uma vez por semana que tinha. E eu lembro de aulas práticas maravilhosas que eu tive lá, de gestão financeira, né? Porque eles capacitam um cara que era profissional autônomo para ser um representante e ter sucesso do negócio. E eu lembro que ele falou assim, quem aqui quer vender, sei lá, 10 mil reais? Aí todo mundo levantou a mão, eu quero vender 10 mil reais essa semana. Tá bom, quantos de vocês aqui tem estoque para vender 10 mil reais essa semana? Aí o povo, vocês querem vender, mas não querem ter estoque. Sim. Vocês não estão acreditando que vão vender, por isso vocês não têm estoque. Porque quem acredita que vai vender, tem estoque. Sim. Então, você quer crescer, você tem que ter mão de obra. Sim. Se eu quero ter mão de obra, eu preciso ter processo seletivo. Então, se eu quero crescer e quero melhorar, eu tenho que fazer isso acontecer. E eu vou fazer isso acontecer com um processo seletivo regular. Aqui na Next a gente está crescendo e a gente é uma cultura que a gente já tem há bastante tempo, né? A gente tem processo seletivo sempre aberto. Sempre na Solid a gente tem processo seletivo aberto. Por quê? Porque a gente aqui lê um livro chamado Essencialismo, recomendo todo mundo ler, muito bom. Que eu costumo, inclusive, dar um peso de importância nesse livro, que depois da Bíblia foi o livro que mudou muito a minha vida, foi o Essencialismo. Inclusive tem muitos princípios bíblicos e um deles é o que não é essencialmente sim, é essencialmente não. Sim. E por que eu faço processo seletivo toda semana? Porque pode passar 50 pessoas. Óbvio, né? Passa 50 pessoas. Se não for essencialmente sim, a gente não contrata. Sim. Então, quando eu faço só quando eu preciso, é andar de tanque vazio. Sabe como é que eu ando de tanque vazio, Gabriel? E aí eu falo, parem de andar de tanque vazio. Andar de tanque vazio, assim, o primeiro posto que aparece, você tem que botar, porque senão o carro vai parar. Mas quando você anda de tanque cheio, você escolhe a bandeira de combustível que vai pro seu carro. Então, em tudo na vida, na parte financeira, não ande de tanque vazio. Tem uma reserva financeira para você não ficar aceitando situações que vão
consumir o seu caixa. Na parte de pessoas, não ande de tanque vazio, tenha sempre um background de pessoas na equipe. O cara tá lá no limite, com a quantidade necessária do funcionário que tem. É aquela máxima, gente. Quem tem um, não tem nenhum. Sim. Quem tem dois, tem um. Poxa, se eu preciso de 2 pessoas na cozinha, eu tenho que ter as 2 da cozinha. E um backup. E tenho que ter um backup que tá ali, é a SG, mas se a cozinha faltar, o cara pega, o cara treina. Até na hora de contratar tem experiência, é versátil. Então, as pessoas sabem disso, mas andam de tanque vazio. Sim. Aí mantém o funcionário ruim, erva daninha, como você falou, porque é difícil achar um cara pra chapa. Aí mantém um cara da chapa lá pirraçando, queimando o produto. Jogando testado. Jogando testado, por quê? Porque é difícil achar. Eu aprendi uma coisa, eu fui até no G4 com o Nardon que eu aprendi isso, que é o seguinte: a maneira mais fácil de resolver um problema é criar outro. O funcionário é um problema, fica sem. Você criou outro problema agora, você vai ter que resolver. Fica sem, porque enquanto tiver ele, você não vai resolver esse problema. Mas vai parar. Não para. Ninguém é substituível. O cara pode morrer amanhã. Ninguém tem controle da vida de ninguém que possa falar assim, eu tenho que ter. Cria um problema. Então aqui, às vezes, eu confronto meu time com isso. Confronto meus clientes pra isso também. Cara, porque fulano não tem jeito. Cria o problema. Mas se eu tirar, vai parar. Aí que é o problema. Essa frase até de efeito agora. Vou até dar uma pausa dramática pra eu me gravar com... Vou até olhar pra câmera. Vou olhar também. Nenhum CNPJ pode depender de um CPF. Perfeito. Nenhum CNPJ pode depender do CPF. Inclusive do dono. Sim. Inclusive, o grande problema da maioria é porque o CNPJ do negócio está dependendo do CPF do dono, ou do CPF de um gerente, ou do CPF de um caixa, ou de alguma coisa. Não crie dependência. Por isso que você tem que criar cultura forte, processos bem definidos para que as pessoas, entendendo qual é a cultura, saibam lidar esses processos. Aí você facilita o que é difícil. É difícil conseguir mão de obra? É difícil, mas isso pode ser o diferencial. Por ser difícil, o Outback capta pessoas para formar, porque é o diferencial deles. Então, essa mudança de chave tem que acontecer no empresariado. Inclusive, trazendo aqui, nossa equipe é reflexo do gestor. Nem digo do dono, eu digo do gestor. Se você não é um gestor nota 10 que está estudando, se capacitando, saindo da sua zona de conforto, criando novos problemas, como você citou aqui agora, você vai acabar sempre tendo um time meia boca. Um time nota 7, nota 6. E é melhor ser nota 8, acredite. Está acima da média. Perfeito. Sempre acima da média, porque uma hora a chave vira e você tem que estar pronto. Você não pode crescer e depois para ajeitar. É muito mais difícil, acredite, eu sei disso. É melhor você se preparar para a oportunidade. E ela surge, se você estiver pronto. E um gestor, Gabriel, nota 7, um gestor da média... Que é difícil encontrar. Nota 6 e tal, é o cara que apaga incêndio. Ele vira bombeiro, não vira gestor, né? Isso. E por quê? Porque o time é reflexo dele. Se ele é nota 6, o time é nota 4. Sim. Né? Porque e a empresa é nota 4. Ele é o limite do crescimento das pessoas, né? E aí, Gabriel, entra num assunto que está em extinção. Sim. Eu acho que, assim, de cada 10 clientes meus, 9 estão me pedindo gerentes para contratar. Eu te pedi há um tempo atrás, eu estava te procurando um gestor. 9 estão me pedindo gerentes para contratar. O que está acontecendo com... breaking news. Existe uma extinção de gerentes de restaurante. Me diz o que está acontecendo. Vou te dizer agora. Por que isso está acontecendo? Vou te dizer agora. Eu tenho um palpite, né? Mais pessoal por ser do mercado. Eu acho que as pessoas não se atualizaram o suficiente. E não existe nenhum curso de formação hoje voltado para o gestor em si. Existe simplesmente, eu sou reflexo disso. Eu vim da operação, eu era garçom, que é excelente, só que eu sou um caso à parte. Quantas pessoas se tornaram realmente gestores de excelência e cresceram dentro do mercado? Pouquíssimas. As pessoas que se apaixonaram apenas, porque pelo dinheiro, cara, o dinheiro é o primeiro desafio, você vai desistir. Você vai desistir, porque até você ganhar, você tem que fazer. Henrique fala muito isso. Entregue que o trabalho devolve. É isso aí. Não espere você estar recebendo um valor achando que você merece. Ninguém vai te tirar de casa. O melhor gerente do mundo tá lá na casa dormindo desempregado. Não existe isso, cara. Bota a cara no mercado. Se prove, estude. Esteja aqui, como eu estou aqui agora. Quantas propostas já surgiram nesse meio tempo, mas eu sou apaixonado pela marca, sei onde eu quero chegar, eu tenho um plano de futuro. Então, assim, a gente tem que sair da zona de conforto e buscar a melhora. Mas hoje, no Salvador, é bem difícil de encontrar um curso ou algo nesse sentido. Eu mesmo já procurei por várias vezes e não encontrei aqui em Salvador. Boas notícias! Estamos providenciando isso. Eu sou um orgulho, eu tenho de ser professor da EGA, Escola de Gestão Boa escola em São Paulo. E eu já tô... Aí tá quase certo pra gente ter uma turma do curso de gestores de restaurante
presencial aqui em Salvador, porque a gente precisa disso, né? E trazer gente prática do mercado, como você, né? Que é um super gerente, Gil, né? Que é o gerente do Grupo Origem, pessoas que vão ser os professores desse curso, para estar exatamente instruindo as pessoas o caminho que elas precisam andar, né? E melhorando, né? Isso, a formação, eu concordo com você, que é um problema, a gente já vai resolver esse problema. Porque o cara sabendo na teoria, pô, a prática a gente desenvolve, né? Eu aprendi muito na prática, mas assim, eu busquei muito a leitura, eu busquei muito vídeos, podcast, assim, vários podcasts. A minha parte mais fraca era a burocrática, então hoje eu foco aqui na minha fraqueza, meu gargalo é a parte burocrática. Então, poucas pessoas têm interesse, as pessoas querem mais, como eu te falei, receber antes de entregar. Então eu acho que o curso ele traz a teoria, né? Eu já estudei inclusive alguns cursos da EG online, eu peguei alguns, eu já entrei em contato por várias vezes para poder dar uma estudada nos conteúdos deles, e eu achei super interessante, mas por ser em São Paulo, por ser online, nem todo mundo tem um tempo, tem várias distrações que impedem. Eu sou professor de educação à distância e uma coisa que a gente aprende, né? Que o perfil do aluno é completamente diferente, porque assim, é muito bom o aluno que se desenvolve no ensino à distância, mas ele requer habilidades que ele não aprendeu a vida inteira. E uma das habilidades é a gestão de tempo, autorresponsabilidade, né? Ele não tem um horário ali fixo. E a disciplina é a coisa que você falou no início, né? O ser humano busca o caminho mais fácil. Então é mais fácil não assistir a aula, é mais fácil deixar para amanhã. E quando eu tenho uma aula que eu vou ter presencial, eu tenho que estar, eu quebro essa barreira. Eu sei que se eu não for, eu não vou ter a aula, eu não vou ter a formação. E eu acredito muito que para algumas áreas o curso presencial é necessário e eu levei isso para a EG, e a EG está construindo, a gente vai trazer esse curso de gestores, né? De gerentes de restaurante aqui para Salvador, porque e a EG vai fazer no Rio de Janeiro, vai fazer em outros lugares, é um projeto que eles têm, porque é uma deficiência que o mercado tem hoje, e o mercado tem essa deficiência também, Gabriel, porque existe uma política salarial que não foi pensada para privilegiar. Então tem bons garçons que olham assim, eu não quero me lascar sendo um gerente não, porque eu ganho aqui meu variável, entrego, eu já fui esse garçom. Entendeu? Então eu não me tornei gerente por causa disso. Você tem que ter uma política que incentive o gestor para buscar habilidades também de gestor que é eficiente, né? E o mercado entender essa necessidade também, né? De como eu posso qualificar, como posso investir no meu colaborador para desenvolvê-lo. Eu hoje contrato a minha equipe para ser o meu sucessor no futuro. Perfeito. Hoje eu contrato um com mim, eu sempre falo em entrevista, eu estou contratando você hoje, mas eu só contrato gente que tem interesse em ser garçom. Qual a sua ambição? O que você deseja? Eu procuro entender o sonho do meu colaborador antes mesmo dele entrar, dele se tornar. Porque um cara sem ambição, infelizmente, uma pessoa sem ambição, ela dificilmente vai desenvolver, porque aquilo ali é o suficiente para ela. Né? E hoje o conteúdo é muito mais acessível, né? Perfil comportamental, as pessoas hoje têm muito mais acesso a isso. Antigamente era privilégio de grandes redes, né? Como Outback, no processo seletivo. Tudo que ela faz, na verdade, é tentar mapear o perfil comportamental, com a aderência da vaga, né? O tempo de vida. Ele sabe que o garçom, como é o nome que eu acho interessantíssimo? Outbacker. Outback é o nome da tribo, né? Mas o Waiter é o nome do garçom. Né? Isso. Por que isso? Porque existe uma rejeição para esse público dele de não querer ser chamado de garçom, gente. Mas isso é um estudo. Isso aí é uma coisa que não é difícil. Você pode implantar isso em qualquer casa. Você pode mudar para atendente, você pode mudar para vendedor. Você pode mudar para o que você quiser, exatamente. Criar um nome, uma nomenclatura. E eu acho super nobre a profissão de garçom, mas o público que o Outback pega, que é jovem e tal, não tá querendo ser garçom, gente. Vamos ser sinceros. Tá querendo fazer engenharia, são universitários, ser blogueiro, né? Hoje em dia quer ser blogueiro. Aí eu vou lá, boto o nome no negócio, empodera o cara entra, veste a camisa e tal, mas o Outback sabe qual é o tempo de duração desse cara. Se ele não for promovido, ele vai sair de x tempo. É por isso que eles têm processo seletivo constante, porque entende a rotatividade. E a gente tem que entender também que tem funções. O cara não vai ser comim a vida inteira. Né? Você pega um comim para ficar pouco tempo realmente como comim. O que tiver perfil fica garçom, o que não tiver perfil, muito obrigado. Porque você vai fazer um ciclo de rotativo nisso aí. Entender isso aí dentro do negócio faz toda a diferença. E uma coisa que eu queria te perguntar, Gabriel, pra gente caminhar pro final, porque já levantaram a plaquinha ali que a gente já tá falando demais, e dois TDAH conversando aqui, né, no hiperfoco, a gente vai ficar aqui 50 horas conversando. Gabriel, e da parte de venda? Quais são as oportunidades que o cara que não é treinado hoje perde, e que se ele fosse treinado, ele teria, né? Você já deu um exemplo aí do Happy Hour, mas eu acho que é uma grande deficiência
Eu fui falando hoje isso com a dona de um negócio que me ligou, eu tava no carro dirigindo, atendi, não viu a voz, tá? Pra não cometer nenhum ilícito, mas atendi ela e falei assim, cara, sua entrega é muito boa, eu só sinto meu olhar técnico, não como cliente, mas como quem entende que seu garçom é muito passivo. Se eu não pedir, que é fácil vender esse produto é bom. O famoso se eu tirador não pedir, de pedido. Ele faz, ele é mais tirador do pedido, ele é mais serviço do que vendas. Eu acho que é um grande diferencial quando você tem uma veia de venda, né? Porque o garçom ele tem que ser vendedor. Então me fala um pouco que oportunidades práticas a pessoa que está nos escutando pode já implantar imediatamente na sua operação para separar o joio do trigo, separar o tirador de pedido e o vendedor e dar mais destaque para esse vendedor, para que esse vendedor incentive outros também a serem campeões. Existem métricas que não é segredo para ninguém, você já fala muito sobre isso já, inclusive o serviço que vocês prestam é justamente para trazer indicadores para a gente, né? E eu acho que uma coisa bem básica é primeiro você entender seus números. Você entendendo seus números, você sabe o que você pode vender, o que você deve vender. Existe o poder e o dever, eu tenho a obrigação de vender isso porque isso traz mais rentabilidade para o negócio, né? E eu acho que métricas e trazer uma meta para o seu atendente. E não precisa ser por obrigatoriedade, né? Ah, não vendeu, foi desligado. Não, isso gera temorosidade. E a gente nunca vai ter um time de 10 atendentes, 10 vendedores. Nunca. A gente tem que ser consciente em relação a isso. Se tiver 5 vendedores hoje, ele vai fazer a diferença no negócio. E você tem que desenvolver os outros, já que esses já funcionam, né? Mas métricas como oferecer água. Na Europa é comum a gente chegar e oferecerem água pra gente. Isso aumenta automaticamente o ticket médio, não interfere no perfil de consumo do cliente. E, no final, um café. São coisas básicas que aumentam o ticket médio e trazem rentabilidade para a empresa. Porque é algo com custo baixo e que a gente consegue implementar ali de forma... Não custa nada, né? Não custa nada e o cara oferecer uma água, sabe? Nada. Nada. Ninguém vai deixar de tomar uma cerveja porque beber uma água. Pelo contrário, o cara vai falar, obrigado, irmão, por ter me lembrado, porque eu vou me hidratar pra eu não ficar de ressaca. Todo mundo quer beber água, todo mundo quer beber água. Numa cidade quente como a nossa. Todo mundo quer. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vi lá na Brás, na pizzaria do Brás, né? Lá em São Paulo. O cara, que aí tem até um vídeo de Alfredo Salles que explica muito sobre isso, né? Ele sai de sala em sala, não sei se você já viu esse vídeo. Já vi, oferecendo uma água. Quer uma água? Quer uma água? Quer uma água? Ninguém quer. Aí o cara vem com a bandeja, com água. Aceita uma água? Aceita uma água? Todo mundo aceita água. Porque isso é o gatilho do pertencimento, né? A água tá ali. Por que ter? Não? Cara, providencia a experiência do cliente, né? Tem um garçom que eu sempre falo que ele é o maior vendedor de água que a gente tem aqui. Que ele chega e ele diz assim, com gás ou sem gás? E ele traz a água. Com gás ou sem gás? Ele já traz a água. Com gás ou sem gás da bandeja. Com o copo, e ele já chega, você recebe ele, vem, ele volta já. Com gás ou sem gás, com gás ou sem gás. Faz aquele, né? Ele criou uma oportunidade. Criou uma oportunidade, e o fato de ele já vir com a água na mão é constrangedor você dizer que não. Né? E ele já vem com o discurso, todo mundo precisa beber água. Beber água hoje é o maior remédio que tem. Ele vai lá e vende água pra caramba. E é o maior vendedor de água, porque tem uma gincana de quem vende mais água, que são as técnicas que você pode fazer sem zero custo. Quem vender mais água, ou, gente, água é um produto que dá margem pro restaurante. E eu falo, não interfere no consumo. Não, e o pessoal fala assim, ó, Paulo, mas eu vou cobrar R$9 numa água, R$7 numa água, R$10 numa água. Amigos, deixa eu te contar, ninguém vai no seu restaurante pelo preço da água. Com certeza. Né? Claro que tem um nível ali de tem um teto, né? Depende do seu conceito. Eu vou cobrar uma água, eu não vou botar uma água barata também, né? Eu vou buscar uma água que vai me dar uma margem, mas que converse com o seu público. Que converse com o seu público. Poxa, eu tenho uma água lá, a margem da água é muito boa para você falar assim, ó, sei lá, 50 centavos por água vendida, 25 centavos por água vendida, e os 3 primeiros só é que levam. Meu amigo, vai todo mundo querer ser os 3 primeiros. E aí foi o que eu acabei de fazer. Tá rolando uma ação atualmente agora no Bão que eu peguei a venda do ano, dividi por 12 meses e encontrei a média e dividi por a quantidade de atendentes. Encontrei uma média de 150 águas por atendente, uma média. Botei 200 águas, bateu essa meta, automaticamente de água ele ganha R$50. Uma coisa básica, é um investimento muito barato. Não é sobre o valor que eu estou falando, é sobre eu estou criando um comportamento, uma mudança na rotina dele. Perfeito. Após 200 águas, cada água que ele vender, ele ganha uma margem, uma porcentagem em cima. Perfeito. Pode ser 20 centavos, pode ser 50, pode ser R$1, depende muito do seu negócio. Dentro da margem que paga o cliente, pô. Dentro da margem, eu tenho um case, Gabi, que esse daí é um cliente que ele é cheio de objeção, mas o bom é que ele sempre dá o braço a torcer e aplica. E aí depois manda foto tirando da risada do resultado. E até imagina quem seja. É um cliente que vende comida regional. Sim. Então ele vende muita moqueca. Sim.
né? Muqueca, dendê, a gente já sabe qual a bebida que acompanha automaticamente, né? Só que você sabe que um refrigerante que você revende dificilmente te dá a mesma margem do que um suco que você faz. Ou do que uma soda italiana. E aí a gente pegou soft drink. Vamos lá, qual é o suco que dá mais margem? O suco de laranja era o que dá mais margem. Aí a gente aumentou em R$1 o preço do suco de laranja e fez a gincana de 50 centavos por suco de laranja vendida. Acredite. O garçom dele hoje vende muqueca com suco de laranja. Porque o suco de laranja é o que mais vende hoje. Obviamente, perde para o refrigerante preto, que não me patrocina, que eu não vou dizer o nome, mas que todo mundo bebe, come com muqueca. Mas, cara, quanto ele vendeu? Ele criou nessa necessidade. O cara do suco de laranja falou assim: o que você tá fazendo que você sabe pedir agora muito mais laranja do que você pedia antes? Por quê? Porque existe um estímulo que você foca, você expande, né? Sim. A gente tem um outro cliente que tem massa, a gente vende o crostini, que é o resto da massa. Sim. Você bate a massa tem um rendimento, você abre fininho, coloca passar, é uma delícia, coloca sal e alecrim. Você chega já, o gatilho já chega oferecendo. Quem vender mais ganha. Essas gincanas que você faz estimula o garçom a um pensamento imediato. Porque a gente tem que pensar nisso, né? Quanto menor é o nível financeiro do salário, mais imediato é o retorno que eu tenho que dar. Sim. Então assim, eu vou trabalhar PLR, distribuição de lucro, para quem? Para gestão tática. Exatamente. A gestão tática ganha melhor. Sim. E pode esperar 3 meses, 6 meses, ano a ano para receber o PLR. O garçom, o cumim, o atendente ali de salários iniciais, o que vai incentivar ele é semana, é mês, é dia. Então tem ações que você no dia que você vai pontuar. Hoje, quem fizer isso, ganha uma caixa de cerveja. O Outback trabalha muito bem isso. Eu comecei falando disso. Exatamente. Né? Então, Outback, entender, porque às vezes o cara tá com uma política certa, eu coloquei, mas ninguém aderiu. Aí você colocou como foi. Quem vender mais o ano inteiro vai no final do ano ganhar. Eu falei, cara, o cara não sabe o que ele vai comer. Na terceira semana ele vai esquecer. Na terceira semana ele vai esquecer. Ele vai esquecer, cara. Traz essa meta mais próxima. Qual é o dia mais forte? Segunda, sexta, sábado, domingo. Qual é o dia que não é? Pô, hoje, quarta-feira, quem vender mais isso, quem bater o ticket médio disso, eu vou... Aí você começa a criar uma gamificação que estimule o cara a competir com ele mesmo. E aí você sai da corrida, né? Que todo mundo corre em vão. E você cria uma tendência. Perfeito. Isso já tirando todo mundo da zona de conforto e criando vendedores. Isso Perfeito. É o melhor desenvolvimento. Não esperar que o mercado me dê pronto, mas eu ter metodologia dentro do meu próprio negócio que cria essas oportunidades. E não esperar. Por isso que existe. Como eu te falei, não é vender no anexo de fato. Mas o gestor que ele estuda, o dashboard, que ele entende sobre números, ele fala o que ele pode potencializar. E lá dentro ele cria necessidade. Falando pro proprietário, a gente precisa fazer esse tipo de ação, voltado para isso aqui, acredite, isso aqui vai virar, a gente vai desenvolver pessoas, porque o foco não é no imediato, pra gente não é. Pra gente é a longo prazo, porque quando o cara cria um hábito de vender uma água, a próxima ação que eu vou fazer de uma muqueca. E o cara já pegou, porque já desenvolveu, já quebrou aquela barreira, aquela limitação que ele tinha. Ele já aprendeu que se ele oferecer, ele vende. Então, se eu oferecer, eu vendo, então o que eu colocar para vender, eu vou vender. E o grau de confiança vai aumentando no nível, Gabriel. Eu chego para o cliente e falo assim, bot, se o cliente me reclamar, eu pago. Que eu sei, não foi nem 2, nem 3. Eu acredito Eu acredito, aumenta a água e ninguém vai reclamar. Aumenta o café e ninguém vai reclamar. Aumenta esse item aqui, X%, que ninguém vai reclamar na percepção. Ele é campeão de vendas, então ele não vende por causa do preço. Faz isso. E eu banco, muitas vezes, muitas coisas eu banco, porque eu sei, quando o gestor começa a dominar, ele vai quebrar a objeção do garçom do mesmo jeito. Ele vai quebrar a objeção do cumim do mesmo jeito. Vai cascateando, né? Vai cascateando isso, mas isso vem de cima, isso é top-down, né? Isso tem que vir de cima para baixo. O gestor tem que entender que, o dono tem que entender que ele é estratégico, trazer o gestor para sair. Você não é apagador de incêndio, não, meu filho. Você não é um garçom caro que vai atender bem uma mesa ou outra que paga caro, não. Que é o que tem hoje no mercado. Que é o que tem hoje no mercado. Você é um gestor. Você tem que olhar de cima. Você tem que olhar. Você é o treinador que está na beira do campo, vendo a posição dos jogadores e tá vendo ali o que tá acontecendo. Faz o time andar melhor. E o gestor vai cobrar. O cara faz o seu, brother. Você é cumim, seja o melhor cumim. Você é o garçom, seja o melhor garçom. Você é pia, seja o melhor pia, né? Então, quando você tem encaixado quem é estratégico no estratégico, o gestor, o dono, não fica implicando
com o gerente que implica, porque existe uma confusão. O que eu vejo muito é isso. O dono não tá no lugar de dono, é sendo no lugar de gerente, e a vez no lugar de gerente tá no lugar de atendente, e ele mesmo traz o subgerenciamento, né? Quando ele se envolve na operação, né? E o microgerenciamento. E uma coisa que, assim, gente, eu vou pedir pra vocês que estão nos escutando, meus clientes dê liberdade e tal. Contrate bem, capacite, treine, acompanhe, não delegue e deixa a pessoa fazer o trabalho dela, não se mete na operacional. Porque você tá dando a liberdade do cara acertar. Acompanha com números. Eu vou pedir pra vocês... Direciona assim, melhor do que acompanhar. Direciona isso. No que você quer. Eu vou pedir pra vocês, assim, uma coisa que é muito, muito clara. E a maioria dos gestores que performam bem entenderam isso. Bom profissional não é o que trabalha mais, é o que dá mais resultado. Exatamente. E deixa o cara dar resultado com o que ele entrega de melhor. Eu já tive essa mentalidade de que bom é o que chega às 5 da manhã e que sai 10 da noite. Não. Trabalho por produtividade. O bom mesmo é o que chega às 9 da manhã e 11 já terminou o que tinha que fazer, porque tão bom que ele entrega e eu posso colocar ele em outras posições. Então, assim, ó, você é dono do negócio, faça o negócio crescer. Você é gerente do negócio, faça o negócio andar mais rápido. E se você é operacional, faça andar melhor. Quem faz bem, faz mais vezes, faz melhor e chega no nível de perfeição. Se todo mundo tiver encaixado, o estratégico vai estar olhando a performance do negócio como um todo e olhando como é que vai ser a expansão do negócio. Que é um exemplo, uma função que Rick faz hoje lá no Bão. E vai querer que o gestor, ele traga a operação, controle da operação, que isso é gestão, né? E aí é uma coisa que também é um desafio que todo mundo tem, o autoconhecimento de entender. Às vezes você é um excelente empreendedor, mas é um péssimo gestor. E aí você tem que ter esse autoconhecimento de, poxa, eu faço as coisas acontecerem, eu tenho uma visão de oportunidade, eu sou um excelente empreendedor. Mas eu sou limitado aqui. E aí eu vou contratar uma peça com expertise para poder Só que eu não sou bom gestor. Eu não sei gerenciar, não sei acompanhar. Eu começo e não termino, eu procrastino. É um autoconhecimento, que Sim. Isso dói, né? E eu tive que pagar caro na consultoria da Aldas para eu entender que, inclusive, que eu sou o melhor empreendedor do que gestor. Então eu me cerco de gestores do meu time que façam. Então, assim... Botar o ego no bolso, né? Você tem que botar o ego no bolso. Porque se eu sou melhor empreendedor do que gestor, em vez de eu ficar gastando tempo sendo gestor, eu tô olhando oportunidade de negócios. Aí é por isso que eu tô trazendo um curso de gestão de restaurante para vocês. É por isso que a gente tem tantos produtos. O BI que você falou aqui acontece porque eu tenho um olhar empreendedor. É uma necessidade, nenhum sistema dava consolidado. Não. Eu trago. Mas eu preciso de alguém para fazer a coisa acontecer, né? Que é o caminho mais difícil, não só para restaurante. Gestor é um cargo em extinção porque se confundiu muito tempo que o gestor era empreendedor e aí ninguém estimulava, porque o cara teve a ideia, criou, o ego tá lá em cima. E até criar a ruptura, né, de empreendedor para empresário demora, né? Que você tem que reconhecer seu ego. Perfeito. E o segundo, só complementando aqui o que você está falando, eu acredito muito no poder para a sua empresa crescer. Contrate bem, diga a missão, os valores da sua empresa e coloque qual o propósito da empresa, onde é que você quer chegar, você quer ser referência em quê? Porque o meu tá muito claro desde que eu entrei. A gente tinha uma cozinha 3x3 e Henrique falava para mim, nosso desafio é ser a maior referência de Salvador. A pessoa desça no aeroporto e acontece o que acontece com a sua colega, com Tereza. A pessoa desça e queira ir pro bom, vá direto pro bom. E já acontece isso hoje, ele falava isso há 5 anos atrás. E isso ficou bem claro em mim, então o que eu tinha que fazer para alcançar esse objetivo do meu líder? Perfeito. Então, meu líder me direcionou o que eu tinha que fazer. Esse aqui é o caminho. Então, o que eu tenho que fazer nesse meio tempo para poder chegar nesse objetivo? Então, assim, clareza. Então, quando você cria um empreendedor dentro da sua empresa, que foi o meu caso, Henrique falava, velho, você tem a maior oportunidade da sua vida aqui. Você é empreendedor dentro de uma empresa. Se você der alguma ideia errada e não funcionar, eu pago prejuízo. Agora, se você funcionar, perfeito. Eu tenho. Eu gosto dos benefícios. Olha a sabedoria dele de te dar essa liberdade de fazer isso, sem disputar. E sempre acompanhando. Ego, nunca delegando. Né? Ele foi o que me fez crescer, o que faz a empresa crescer. Foi justamente a liberdade. Por isso que eu falo, deixe o cara trabalhar. Perfeito. Gente, papo bom demais. Se deixasse aqui, a gente virava o dia conversando. Mas já fica a dica aí pra gente ter outros conteúdos, né? Gravar um webinar. Deixa a Egg vir aí. E a gente vai fazer essa escola de gerentes aí pra trazer. É muito bom, Gabriel. Obrigado pela sua disponibilidade, né? Pelo seu convite. Tempo. E eu tenho certeza que vai ser um episódio de muito sucesso, porque você é um menino muito dedicado, né? Esforçado, e eu acho que é o gerente que todo dono de restaurante queria ter na operação, e com esse olhar, né? Então, assim, se você
não teve... e você também é uma construção muito do que o negócio é. Não, você é uma construção do Outback que você passou, é uma construção do Bão que você está construindo, né? E é isso que você pode ter no seu restaurante, às vezes está desperdiçando porque tá olhando pro lugar errado, tá olhando pro que falta e não olhando pro que tem. Isso. Né? Então olhe pro que tem e faça do que tem não faltar nada. Eu acho que é a palavra do dia para vocês hoje. Gabriel, das últimas palavras aí, fala diretamente pro público aí, o conselho de Gabriel para você, que o cara que ficou até o final aqui é um cara interessado e ele merece uma palavra diretiva aí de Gabriel. Eu acho que o conselho que eu dou é: acredite no seu negócio e nas pessoas ao seu redor. Eu acredito que um negócio ele não é só uma empresa, toda empresa é uma empresa também de educação. Capacite as pessoas e acredite. Eu acho que todo mundo que entra merece uma chance, até que se prove o contrário. Então, dê todas as ferramentas que a pessoa precisa para ela que se desenvolva, para que ela cresça dentro da empresa e mostre para ela que existe o próximo passo sempre, né? Eu tenho o meu próximo passo já desenhado para mim desde que eu entrei. Isso me manteve até hoje aqui e eu sei que eu vou chegar. E eu tenho liberdade para isso, porque eu sou profissional e acredito no meu trabalho. Então, você tem vários profissionais na sua empresa, então acredite. Ele pode sim ser melhor e um dia tá substituindo. Quando você botar o seu ego no bolso e deixar as pessoas trabalharem da melhor forma e, obviamente, sendo líder e não chefe. E é isso. Muito obrigado, super aula. Você que esteve aqui com a gente nesse podcast, curte, compartilha e assista a outros conteúdos como esse aqui. Todos os meses, episódios inéditos aqui para você ter qualidade, escutar, assistir. A gente já passou acho que é de 29, estamos em quase 30 episódios, então tem conteúdo demais para você se deliciar. Assistir quase todos. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe e até a próxima. Até a próxima.